Oi, me chamo Priscila, faço parte da equipe Vana Souza RH. Estamos aqui hoje pra gente bater um papo, né? Conversar, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Ivana. Me conta por que você decidiu seguir na carreira de RH? Por que eu decidi seguir no RH? Boa pergunta. Então, quando eu comecei a fazer psicologia, que é a minha formação, eu pensava em trabalhar com dependência química, porque eu já fazia alguns trabalhos voluntários na área de dependência química e achava que eu ia para esse nicho. Uhum. E conheci ali dentro da universidade a psicologia organizacional, a psicologia de RH, a psicologia na gestão de pessoas, e isso me atraiu. Consegui um estágio na área e eu costumo dizer que o RH é uma cachaça. Não consegui sair mais. Até atuei um tempo com dependência química, atuei um tempo como psicóloga clínica, mas eu vi que eu tinha um talento para dar resultados através das pessoas. Eu descobri que eu tinha um talento de liderar, de inspirar pessoas. Por isso que eu resolvi seguir nessa carreira de RH. E também não posso mentir, porque eu vi que era algo que poderia me trazer um aporte financeiro mais legal. Eu queria também dinheiro. Sim, legal. E me diz assim, tu acredita que faculdades, instituições hoje preparam um profissional de RH para o mercado? Eu vou falar aqui, e eu sei que as faculdades e universidades vão querer me pegar, mas eu creio que não. A maior parte, não todas. O que eu acho? Assim, muitas vezes a universidade põe professores que são acadêmicos. E realmente a universidade precisa de acadêmicos. Porque elas têm cotas lá de pessoas com mestrado, pessoas com doutorados. Então, quem dá aula nas universidades são professores. Uhum. E muitas pós-graduações é a mesma coisa. São professores. Não é que está errado isso, mas é que muitas vezes, quando você vai se distanciando da prática e seguindo uma carreira acadêmica, muitas vezes você se distancia da realidade. Então, muitas coisas que eu aprendi na universidade, valeu, mas muitas coisas que eu aprendi na universidade, quando eu fui para a prática, eu vi que eram utópicas. Coisas que na prática não funcionam. Uhum. A base teórica é importante? Muito importante. Mas precisa ter a prática. Precisa estudar com profissionais que não são só professores, mas com profissionais que atuam no RH, que vivem o RH na veia, que sabe como é que é o gestor pressionando para fechar uma vaga, que sabe como é que é resolver um conflito, que sabe que dá problema. Então, assim, isso muitas vezes a faculdade não ensina. Então, até uma sugestão, né? E eu vejo que isso, ao longo do tempo, o próprio mercado vai se modificar. Porque hoje a gente tem muito mais acesso a conhecimento, sim, certo? Uhum. Mas ainda assim, a gente tem pouco acesso a essa prática. Há professores que tenham a prática, que dizem, eu fiz assim e funcionou. Eu testei essa teoria e dá muito certo. Olha, eu testei isso e não deu certo. Pode até testar, mas não funciona para mim. Então, eu vejo que eu investiria muito mais em cursos práticos que tenham como professores profissionais de mercado do que numa questão muito acadêmica. Por isso que hoje, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou participar de algum curso, eu pergunto, para a instituição, quem é o professor? Eu posso ter contato com esse professor? Sim. E muitas vezes eu até converso com o professor antes de me matricular num curso. Porque eu quero ver se esse professor ele realmente faz aquilo que ele ensina. Uhum. Legal, interessante. É uma coisa que eu vejo que você fala bastante, né? Que você não fez o RH para ajudar as pessoas, mas não seria essa a função do RH? Não é função do RH ajudar as pessoas. Se quem faz uma formação em RH ou quer trabalhar no RH para ajudar os outros, então abre uma ONG. RH não é para ajudar as pessoas. RH é para desenvolver as pessoas. É para inspirar as pessoas para que elas busquem prosperar. E quando eu digo prosperar, não é só prosperar no dinheiro, ganhar dinheiro. Não, prosperidade é uma palavra que hoje está muito atrelada a dinheiro, mas se tu for olhar o significado de prosperidade, é crescimento. É desenvolvimento, é você ter sucesso em várias áreas da sua vida. Então, a função do RH é gerar resultados para a empresa,
através das pessoas. E como que as pessoas vão gerar resultados? Quando elas prosperam, quando elas se desenvolvem. Se eu quero ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, eu vou ser aquele profissional que a gente chama feijão com arroz, acomodado. Então, o RH tem a função de inspirar esses colaboradores a eles serem melhores. Como fazer isso? Inspirando os gestores. E aí tem todo um processo de técnicas. Mas, no final, você não acaba ajudando as pessoas? Ajuda muito mais. Mas se o teu foco for só o pensamento do senso comum, o RH está lá para visar o bem dos funcionários, né? Não vai dar resultado. O RH está lá para visar o bem do negócio. E fazer com que as pessoas prosperem junto com o negócio. Sim. Porque se o negócio prosperar, as pessoas vão prosperar também. E se o negócio não prosperar, vai todo mundo embora. Inclusive o RH. Então, a função do RH não é ajudar. É inspirar, é desenvolver, é implantar programas para que todo mundo cresça. Principalmente a empresa. Legal. É até interessante que você fala bastante também, que eu acho que até se encaixa nisso, aquela questão de que RH bonzinho não paga boleto, né? Exatamente. Um RH bonzinho. O que é o RH bonzinho? É aquele RH que ele quer agradar todo mundo. Eu já fui um RH bonzinho. Né? Eu queria agradar as pessoas. Eu queria agradar a minha chefe, eu queria agradar o dono da empresa, eu queria agradar os funcionários. E eu me sobrecarregava. Porque é impossível você agradar todo mundo. O RH não pode ser um RH legal. Vai ter momentos que você não vai ser legal. Vai ter momentos que você vai precisar se posicionar. Vai ter momentos que você vai precisar dizer o não. Mas eu não estou dizendo aqui que você vai dizer não sendo desagradável. Eu estou dizendo aqui que você vai dizer não se posicionando de uma forma sem ser desagradável e apontando soluções. Sabe? Então, o RH bonzinho, ele não paga boleto por quê? Porque ele não é reconhecido e valorizado. Ele não vai ganhar reajustes diferenciados. Ele não vai ganhar promoção. Porque ele ainda tem uma visão equivocada do RH. Eu, como eu falei, eu era um RH bonzinho, né? Eu costumo contar para as minhas alunas que eu sou uma agradadora em recuperação. Por quê? Porque antes eu me preocupava demais em agradar as pessoas. E hoje eu estou em recuperação, porque eu ainda quero agradar. Mas eu me cuido. Eu digo, não, mas espera aí, eu vou tomar essa decisão com base no quê? Pensando em só agradar o funcionário ou eu vou pensar no crescimento dele e da empresa? Então, RH bonzinho realmente não vai ganhar reajustes diferenciados e não vai pagar muitos boletos altos. Para você que quer, né, crescer na carreira, ganhar mais, vai ter que gerar resultados. E como é que tu acha que pode ajudar esses RH bonzinho, esse RH faz tudo, a se tornar um RH mais estratégico? Então, hoje eu ofereço um programa que é o Método RH de Resultados, onde ali eu ensino técnicas tanto de desenvolvimento de mentalidade, né, para um posicionamento diferente, quanto para desenvolvimento intelectual, aprender projetos e programas de RH, pensar um pouco fora da caixa dentro do RH, né, não fazer sempre as mesmas coisas e também não seguir modinhas. Porque eu também vejo muito RH seguindo modinha, né? Tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. Caraca, o que dá certo na empresa de uma pessoa talvez não dê certo na sua empresa. Tem que fazer, vamos supor ali, o endomarketing, as ações de RH com contexto. E não um RH sem contexto. Lá fez, deu certo, então vai dar aqui. Eu até posso me inspirar no que os outros RHs fazem. Mas eu tenho que sempre analisar o contexto da minha empresa. Né? Uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente vê empresas, né, gigantes lá, com os funcionários jogando videogame no horário de trabalho, com comida à disposição de todo mundo. Cara, isso é realidade, sei lá, de 5% das empresas no Brasil. Né? 95% não é essa a realidade. Mas nem por isso eu não posso ter uma atuação mais estratégica no RH. Legal. Então, assim, Vânia, para a gente finalizar, né, eu gostaria de perguntar para ti. A gente sempre, quem te acompanha, a gente sempre te vê imerso em várias atividades, né? Como é que dá conta de tudo isso? Então, eu realmente faço muitas atividades, mas para dar conta eu vejo que tem que ter essa questão do planejamento, né? Então, isso eu acho que é um fator essencial. Trabalhar com agenda. Eu não acredito em profissional que não tem um plano e não tem uma agenda, certo? Por isso que eu falo. Um RH sem plano de ação, eu já digo, RH faz tudo. Pode ver, né? Vai viver imerso a urgências.
Então, o planejamento ele é essencial, né? E para manter o planejamento é necessário utilizar uma agenda. Pode ser um aplicativo, um Google Agenda, uma agenda em papel, enfim. Você tem que ter uma agenda lá onde você vai programar os teus dias, as tuas atividades, a tua semana, o teu mês, o teu ano. E outra questão é desenvolver uma equipe. Né? Hoje eu tenho uma equipe. Vocês costumam me ver eu em ação, mas eu tenho toda uma equipe por trás que me auxilia. Né? Então, as coisas que eu faço no RH hoje é graças à minha equipe. Muitas coisas delas eu não me envolvo tanto na execução. Eu me envolvo no direcionamento. E o RH precisa pensar assim também. Ah, Ivana, mas hoje eu não tenho equipe. Ok, eu também já tive uma época da minha vida que eu era vendedora, eu era compradora, eu era o financeiro, eu era o fiscal, eu era o comercial, eu era o RH, eu era tudo, né? Mas mesmo assim, eu tinha planejamento e eu ia fazendo aos poucos. E a partir do momento que eu fui tendo e mostrando os meus primeiros resultados, eu pude aumentar o valor e ter pessoas para me ajudar. Da mesma forma, o RH CLT. Ele vai fazendo sozinho, vai mostrando resultados sozinho. Conforme você vai mostrando resultados, você consegue ter uma equipe. Começa com um estagiário, daqui a pouco um assistente, daqui a pouco um analista, né? Porque o que a empresa quer é resultado. Se você está dando resultado, ela vai te dar mais. Sim. Então, bom, Ivana, muito obrigada, né, por esse bate-papo. Muito obrigada por disponibilizar do seu tempo para responder essas perguntas que eu tenho certeza que são perguntas de muito RHs, né? E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e a gente se vê na próxima.